Nos últimos dias, as discussões em torno das Forças Armadas ganharam mais um episódio polêmico com as declarações do coronel da Reserva F. Montenegro, conhecido por sua participação nos Kids Pretos. Um vídeo gravado pelo militar vem circulando amplamente em plataformas digitais frequentadas por integrantes das corporações militares. O conteúdo da fala atinge diretamente a alta cúpula do Exército em Brasília, ao fazer referência ao alto comando da instituição em 2022. Embora Montenegro não cite nomes específicos, vale ressaltar que o atual comandante do Exército, General Tomás Miné Ribeiro Paiva, já ocupava posição de destaque nesse mesmo grupo decisório naquele ano. O vídeo, que já acumula mais de 35 mil curtidas e cerca de 3.700 comentários, mostra o coronel apresentando-se como parte de uma tradição militar familiar que remonta à Segunda Guerra Mundial. Em sua fala, Montenegro não poupa críticas aos antigos instrutores que hoje ocupam os mais altos postos da hierarquia. Ele questiona a postura de líderes que, segundo sua visão, se apegam ao poder enquanto a sociedade e os próprios militares demonstram crescente insatisfação. O oficial menciona o ano de 2022 como um período particularmente difícil para o Exército, quando a instituição enfrentou pressões da sociedade para intervir em questões políticas. Montenegro destaca que vários dos mesmos instrutores que o formaram em 1984 estavam no alto comando naquele momento e, em sua opinião, teriam deixado de lado os princípios que antes defendiam. Em 1984, quando eu era cadete no primeiro ano da Academia Militar, aprendemos em palestras que as grandes decisões do comando devem sempre refletir o que a população deseja. Curiosamente, alguns daqueles mesmos instrutores que nos ensinaram isso estavam no comando em 2022 e parecem ter esquecido essa lição. Quando a liderança militar se afasta do compromisso com o serviço público e passa a priorizar interesses pessoais ou conveniências políticas, o resultado é inevitável: divisões internas, queda na eficiência e o caos, afirmou Montenegro, autor do livro Kid Preto. Guerra Irregular e a Evolução Histórica das Operações Especiais do Exército Brasileiro, avalia que a liderança militar brasileira vive um distanciamento perigoso dos valores éticos. Para ele, parte dos comandantes teria abandonado os princípios fundamentais transmitidos durante a formação castrense. O coronel defende que a atuação militar deve se pautar em 3 pilares essenciais: moralidade, legitimidade e legalidade. Esse tripé foi originalmente proposto pelo general Vilas Boas para justificar as posições adotadas pelo Exército. Em uma palestra realizada em 2018 na Universidade Uniceu, registrada pela revista Sociedade Militar, o então comandante reforçou a neutralidade da instituição em relação a políticos eleitos. Os representantes eleitos têm sua legitimidade garantida pelo voto. Não nos cabe julgar ou questionar cada figura pública que eventualmente nos desagrade. Isso simplesmente não faz parte de nossas atribuições, declarou Vilas Boas na ocasião. Montenegro, porém, argumenta que usar a legalidade como justificativa para evitar posicionamentos morais está comprometendo a credibilidade das Forças Armadas. Ele cita exemplos internacionais, como o do general David Petraeus, para ilustrar que a renúncia pode ser um ato de grandeza quando os princípios estão em jogo. Na visão do coronel, o que se observa atualmente é um apego excessivo aos cargos, ignorando tanto as demandas da sociedade quanto a coesão interna da tropa. Essa postura, segundo Montenegro, tem provocado uma fuga de talentos. Oficiais que ingressaram na carreira movidos por ideais estariam deixando a instituição por não conseguirem aceitar o que consideram uma submissão política ao governo atual. Quando a legalidade duvidosa é usada como desculpa para evitar a coragem moral de fazer o que se espera de uma força armada, em detrimento da ética e da legitimidade, a instituição perde credibilidade e seus melhores profissionais, declarou. Contudo, estudos recentes sobre a evasão nas carreiras militares apontam outros fatores como principais causas. Uma pesquisa realizada pela Marinha do Brasil identificou que salários baixos, jornadas exaustivas que dificultam a convivência familiar e obstáculos para a continuidade dos estudos são as razões mais citadas pelos militares que pedem desligamento. Nenhum dos oficiais que deixaram a corporação mencionou questões políticas ou submissão ao governo como motivação. A repercussão do vídeo de Montenegro nos quartéis e entre militares da reserva foi imediata. Dos mais de 3.700 comentários, muitos expressam um sentimento de traição. Para uma parcela significativa dos espectadores, a liderança atual é vista como fraca, acusada de priorizar benefícios pessoais e aposentadorias em vez de honrar o compromisso com a soberania nacional.
O coronel relembrou seus tempos como cadete na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1984, quando aprendeu que as decisões do comando devem estar alinhadas com as demandas populares. A ironia, segundo ele, é que os mesmos instrutores que transmitiram essa lição parecem tê-la esquecido quando chegaram ao topo da hierarquia. O público que acompanha Montenegro é composto por pessoas com conhecimento em geopolítica. Nos comentários, veteranos e familiares de militares expressam tristeza ao ver a instituição ser questionada justamente por aqueles que antes eram vistos como a última linha de confiança. A maioria dos comentários indica que a crise não é apenas de imagem, mas pode comprometer a própria capacidade de defesa do país. Com uma tropa desmotivada e a sociedade dividida, o papel das Forças Armadas se tornaria ambíguo, com a política influenciando cada vez mais suas ações. Mesmo assim, Montenegro não é consenso nem mesmo entre seus seguidores. Alguns criticam sua fala por considerá-la vaga, enquanto outros o acusam de insinuar ações sem propor soluções concretas. Muito bem, mas o que exatamente os generais deveriam ter feito em 2022? Seja claro, questiona um usuário. Outro o acusa de flertar com ideias golpistas, coronel. Quando alguém em posição de autoridade defende devaneios golpistas em nome de um covarde que não soube aceitar a derrota eleitoral e foi chorar em Miami. Até o momento da publicação deste texto, o Exército Brasileiro não se pronunciou sobre as declarações de Montenegro.